Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para mais um vídeo sobre agora instalações sanitárias, né? Na parte de dimensionamento então de tubulações, tá? Nessa videoaula nós vamos conversar então sobre dimensionamento do ramal de descarga, do ramal de esgoto, do tubo de queda, de coletores, ramal de ventilação e do tubo de ventilação, enfim, de todas as tubulações, né, que envolve a parte predial, tá ok? Então, a NBR 8160, que fala de Sistema de Prioridade de Esgoto Sanitário, ela usa como critério de dimensionamento a unidade Hunter de contribuição. Vamos trabalhar aqui como somente UHC. Tá? Isso leva com esse UHC, né, essas unidades, esses valores, correspondem a um dado estatístico, né, de cada uso de cada aparelho numa instalação sanitária residencial. Tá ok? Cada aparelho, então, vai receber um número, né, vai receber esse UHC. Tá? De acordo com o seu uso, volume de água, ele vai ter um valor maior ou menor. Aqui então eu trago para vocês uma tabela, tá, que tem os principais aparelhos que a gente costuma, né, dimensionar na instalação residencial, até mesmo algumas não residenciais. Tá? Então tem o UHC, que seria então essa segunda coluna aqui. Ó, tá? Então aqui nós temos o UHC de cada aparelho. Nós podemos localizar aqui, por exemplo, bacia sanitária. Tá? Então o UHC dela é 6 e o diâmetro então, do ramal de descarga é 100. Então lembrando o que é ramal de descarga mesmo? Ramal de descarga é o tubo que sai direto do aparelho sanitário. Então, no caso, o tubo que é ligado com o vaso sanitário, o diâmetro dele é 100. Tá? Então, essa tabela aqui ela traz duas informações, o UHC dos aparelhos e já dimensiona para nós qual é o ramal de descarga do próprio aparelho. Então, por exemplo, aqui um bebedouro é 0,5, o diâmetro dele de ramal de descarga é, né, 40. A pia de cozinha residencial, tá? O UHC dela então é 3 e o ramal de descarga dela é 50. Tá ok? Tanque de lavar roupa 3 e 40, tá? E assim por diante. Chuveiro, residência 2, ramal de descarga 40, tá? Então, já temos aqui o UHC e temos dimensionamento do ramal de descarga, tá? Um outro detalhe é, se tiver algum aparelho que vocês não encontrarem nessa tabela, daí vocês podem usar essa outra tabela aqui, ó, tá? No caso, teria que verificar com o fabricante qual é o diâmetro nominal do ramal de descarga do aparelho. Então, sabendo o aparelho dele, vocês conseguem definir qual é o UHC dele. Para que isso é importante? Saber o UHC então, do aparelho, porque vocês precisarão saber depois o ramal de esgoto, né, que vai juntar então isso mais à frente, tá? Para poder somar depois, tá ok? Então, caso tenha algum aparelho que vocês não encontrarem aqui, localize então qual é o ramal de descarga do fabricante, que vocês vão definir qual é o UHC dele. Então, aqui é uma tabela geral do ramais de esgoto e suas UHC, tá? Então, para cada UHC aqui, tá? Para cada diâmetro nominal do ramal de esgoto, nós vamos ter um UHC máxima que ele comporta, tá? Então, somando aqui, se der 3, é o máximo que comporta o diâmetro nominal de 40, até 6, 50, 20, 75 e 160, 100, tá? Para que serve isso? Para poder a gente dimensionar o nosso ramal de esgoto. Então, por exemplo, um banheiro, né? Tem um lavatório, um chuveiro, um bidê, cada um aqui vai ter 1, 2, 1, então nós temos aqui 4 UHC, né? O que é isso aqui, por exemplo? Então seria a contribuição de todos esses aparelhos. Então todos esses aparelhos vão passar, por exemplo, para a caixa sifonada. Passando para a caixa sifonada, qual é o UHC, né? Qual é o diâmetro do ramal de esgoto, então, que vai coletar tudo isso? Tá? Então eu preciso somar cada contribuição de cada aparelho. Então, no caso, eu tenho um chuveiro que cai por cima da caixa sifonada, eu tenho o lavatório entrando por um lado e o bidê, por exemplo, para o outro. Então, somando todos os UHC dá 4. O que eu faço? Eu vou naquela tabelinha, né, e verifico qual é o ramal, né, qual é o tubo que comporta. Né? No caso 4 é o 50, porque ele aceita até 6. O de 40 não dá porque ele aceita somente 3. Tá? Então o diâmetro é 50 milímetros. Agora, aqui uma tabela para tubos de queda e suas UHC máxima. Tá? Então, o que é o tubo de queda? O tubo de queda ele vai coletar então todo o banheiro, por exemplo, né, e vai jogar lá para baixo. Tá? Então, eu preciso saber o que? O UHC de tudo que está coletando. Ok? Então, o primeiro passo é isso. Tá? Eu preciso somar daí os UHC de contribuição. Só que antes eu preciso saber, o meu prédio ele tem 3 pavimentos ou mais de 3 pavimentos, tá? Porque se tiver até 3 pavimentos, eu uso essa coluna aqui, ó, para dimensionar. Se tiver mais, eu uso essa, ok? Então,
um outro detalhe antes que eu esqueça, né? Aqui, ó, para pias, tá, pessoal? Se for acima de dois pavimentos, no caso, tá? Então, considerando 3, já inclui ele. Se o prédio tiver 3 ou mais pavimento, o diâmetro nominal do tubo de queda da cozinha, eu vou levar em consideração no mínimo 75. Isso por causa da gordura, tá? Porque senão acaba entupindo fácil. E se for até 2 pavimentos, daí a gente pode usar, então, o diâmetro de 50, tá? Do tubo de queda. Então, vamos ver aqui um exemplo. A gente está trabalhando aqui com um prédio de 10 pavimentos, que tem um vaso, lavatório, bidê, tá? E um chuveiro. Então, o HC de cada um deles, tá? Está especificado aqui. Somando tudo, eu tenho 10, tá? Então, cada banheiro vai me contribuir 10 UHC, tá ok? Então, eu preciso fazer o somatório de todos. Então, considerando que eu só estou entrando um banheiro por pavimento, eu vou ter 100 UHC. Daí, o que eu faço? Eu venho aqui na tabela, né? No caso, acima de 10. Então, 100 UHC, qual é a que comporta? É essa linha aqui, ó. Então, o meu diâmetro vai ser 100 milímetros, ok? Se tivesse dado, por exemplo, se eu fosse fazer um prédio com 5 pavimentos seriam 50 HC. Aí você poderia vir aqui e dizer, então pode ser 75. Cuidado, não pode ser 75. Por que não pode ser 75? Alguém consegue descobrir? Dá uma pensada aí. Qual é o ramal de descarga do vaso sanitário? 100. Então, no banheiro sempre, né, no banheiro, o tubo o ramal de esgoto que sai dele, né, é 100 no mínimo, porque o vaso de descarga é 100. Não posso fazer menor do que isso. Então, vai ser 100 sempre que sai do banheiro. Saindo do banheiro 100, então eu não posso fazer o tubo de queda menor do que 100. Tá? Nunca, jamais posso diminuir o diâmetro. Ok? Então, sempre no mínimo igual ou maior. Fechou? Por isso, mesmo que fosse 5 pavimentos, 10, 50, eu teria que avançar, teria que ser essa resposta aqui, teria que ser 100. Fechou? Agora, coletores. Né? Então, o que nós fizemos agora? Né? Nós olha o dimensionamento. Primeiro, ramal descarga, né? Direto lá com a tabelinha. Depois, ramal de esgoto, que somou vários esgotos, né? Contribuiu. E aí ele desceu no tubo de queda. E depois que desceu no tubo de queda, ele vai ter que caminhar um pouco na horizontal até chegar numa rede coletora de esgoto ou chegar num sistema de tratamento individual de esgoto. Né? Então, esse individual ali, né, esse horizontal, a gente chama, então, coletores, ok? Então, a inclinação mínima que a gente trabalha é de 1 a 2%, tá? Para edifício, então, residencial, nós vamos trabalhar com uma parede maior, o HC de cada banheiro, tá? Demais caso, todos os aparelhos, ok? Então, por exemplo, no caso do... Aqui, ó, como é que fica essa tabela primeiro? Entendendo a tabela. Então, aqui eu tenho o diâmetro nominal do tubo de queda, tá? Não tem nada a ver com tubo de queda. Então, o diâmetro nominal do tubo coletor, e aqui, em função da inclinação, qual é a capacidade dele. Tá? Então, considerando que eu vou trabalhar aqui com 1%, tá? Para 100 é 180 UHC, tá ok? Só tome cuidado, pessoal. Não, vou trabalhar então com 2%, porque daí eu tenho uma capacidade maior, ou 4%, né? Cuidado, pessoal. Quanto maior a inclinação, né, mais para baixo vai ficar esse tubo. E dependendo do comprimento do prédio, pode ser que isso caia 1, 2 metros, se for aumentar essa inclinação, né? E aí o que vai acontecer? Vai chegar lá no final, ele vai ficar muito profundo, vai estar abaixo então da minha rede coletora de esgoto. Daí eu vou precisar fazer o quê? Botar um poço de recalque que a gente já viu na aula anterior, né? Daí eu vou ter que botar um poço de recalque, vou ter que botar bomba, vou gastar energia elétrica. Então vai ter um custo significativo de construção e operação depois desse edifício. Isso não é bacana, tá? Então, um projeto bem feito, a gente evita isso aí, tá? E sempre que possível. Então, eu vou tentar trabalhar com inclinação de 1% para evitar que fique aterrando mais, né? Imagine aí, né, 30 metros de comprimento, 1% nós estamos falando aí em 30 centímetros, né? Você pode pensar, pô, mas é pouca coisa, 30 centímetros só mas daí vai passar embaixo de uma viga de 40, já deu 70 centímetros, né? Daí ele entra numa caixa, depois já sai mais um pouco mais baixo. Então, facilmente, pessoal, isso chega lá abaixo de 1 metro frouxo, tá? Então, bastante cuidado, tá? Com a inclinação, tá certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui para ver como é que fica do nosso caso aqui, né? Nosso edifício residencial com 10 pavimentos, né? Contendo, então, um lavatório, um chuveiro e um bidê. Então, o HC dele, pessoal, agora não vai ser 10, né? Por que antes foi 10 agora não? Porque para o dimensionamento do nosso coletor, nós vamos jogar o maior UHC dele. Isso quando é banheiro, quando tem vaso sanitário, tá ok? Se for, por exemplo, uma área de serviço e uma cozinha, são todos os aparelhos, tá certo? Então o maior dele é o vaso, então eu vou considerar só o vaso sanitário.
Então, 6, né, vezes 10, 60. Ok? Então, de acordo com aquela nossa tabelinha, o de 100 é suficiente. Por que o de 100 é suficiente? Porque o de 100 para 1%, ele aceita até 180. Tá ok? Então, seria isso aí. Bom, agora nós vamos entrar na parte de ventilação, tá? Então, a parte de esgoto é isso aí, tá ok, pessoal? Lembrando que aqui, né, eu fiz o exemplo que desceu somente uma coluna juntou. Depois, mais à frente, vai começar a ter caixas de inspeção, né, que vai juntar, então, mais tubos, tá, de quedas. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou somando depois, pessoal, vai acumulando. Cada trecho, eu preciso verificar qual é o HC que eu tenho de contribuição, tá? E vou somando as colunas e vou acumulando. E aí pode ser que o diâmetro vai aumentando, tá certo? Então nunca se esqueça, não é 100, não vai 100 até o final. Ele vai manter 100 enquanto ele tiver essa contribuição de OHC só. A partir do momento que começar a entrar com outras contribuições, temos que somar e fazer a conta novamente. Então, o sistema de ventilação, lembrando aqui, né, a ligaçãozinha, ó, na saída da caixa sifonada, tá? Então, isso aqui é o desenho esquemático da caixa sifonada. Observe que o vaso sanitário, pessoal, não está conectando na caixa sifonada, pelo amor de Deus, tá? Não passa ali. Agora essa aí vai dar merda e vai acumular bastante merda ali dentro. Então, vamos lá, ele vai sequência, está passando só por trás, tá? Então, aqui, ó, isso aqui é o ramal, está vindo direto do vaso sanitário. Aqui eu tenho a caixa sifonada, que está coletando, então, por exemplo, a água do chuveiro e do lavatório também, tá? Então, na saída dele, olha aqui, ele conecta com o ramal do vaso sanitário, e nesse trecho entre a caixa sifonada e o ramal do vaso sanitário é que eu vou ligar minha ventilação. A minha ventilação usa um T e depois um joelho 90 graus, vendo por aqui, ó, daí sobe, e aí sim eu conecto com a minha coluna de ventilação, tá ok, pessoal? Sempre, lembrando, sempre acima, tá? Pelo menos 15 centímetros acima da borda mais alta aqui, tá? Que nesse caso é o vaso sanitário. E aí aqui o esgoto desce. Então aqui, ó, lembrando o tubo de queda que nós já vimos quando dimensionar. Aqui o ramal de esgoto, aqui o ramal de descarga do vaso sanitário. Então vamos lá, como é que fica essa ventilação, pessoal? Antes de mencionar, só relembrando alguns detalhezinhos, né? Que a ventilação ela sobe, pessoal, fica acima do telhado, tá? Então aqui pelo menos 30 centímetros, se for uma laje que não tiver acesso 30 centímetros, se tiver terraço, 2 metros. Particularmente, pessoal, eu colocaria mais, tá? Porque dependendo do vento, pode ser que o cheiro fique por aqui. Colocaria uns 3 metros, tá? Para garantir aí. Então, a questão da ventilação, ela tem uma distância máxima que deve ficar lá daquela caixa sifonada, tá, pessoal? Então, se for de 40, 1 metro, 50, 1,20. No nosso caso, o ramal de descarga nosso, no mínimo, é 50, porque ele vem da caixa sifonada. Caixa sifonada, o fabricante sempre produz com 50, tá? Então, aqui, no máximo, 1,20 de distância. Sendo que a distância mínima é 2 vezes esse diâmetro, tá? Não se esqueçam. Tabela geral, então, para os ramais de ventilação e suas UHC máximas, tá? Então, se tem aparelhos sanitários, eu vou trabalhar com esse lado. Se não tem, aqui, tá ok? Eu não costumo usar ventilação para onde não tem vaso sanitário, tá? Normalmente eu não uso daí a caixa sifonada. Agora, se você colocar a caixa sifonada, daí é recomendável fazer isso aqui, tá? Mesmo que não tenha vaso sanitário. Lembrando, pessoal, que a ventilação não é para tirar cheiro, e sim para impedir que crie um vácuo, né, na tubulação e retire a água da caixa sifonada e também para facilitar todo o escoamento da tubulação, tá? Para que ele não crie um vácuo ali e vá atrapalhando toda a tubulação, tá certo? Daí essa ventilação facilita todo o escoamento, tá? Então é imprescindível onde tem caixa sifonada, aonde não tem, se colocar também vai ficar muito bom. Grupo de aparelhos com bacia sanitária, então o número de unidade Hunter de contribuição, se for até 17, o diâmetro é 50, se for acima disso é 75. Normalmente o ramal então é só 50, porque dificilmente a gente vai passar disso aqui. Então nosso exemplo, né, no banheiro nós temos aqui 10, o HC, tá para o pavimento, né? Então o nosso diâmetro é 50. Lembrando que eu estou dimensionando o ramal, né, de ventilação, não é a coluna. Agora aqui sim é que eu vou entrar na parte da coluna de ventilação. A coluna de ventilação, pessoal, preste bem atenção porque ela é um pouquinho mais chata, tá? Primeiro passo, eu preciso saber o diâmetro nominal do tubo de queda, tá? Nós já dimensionamos, no nosso caso deu 100, então eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas aqui, ó. Então ele está dentro dessa faixa, tá? Primeiro passo. Segundo, eu preciso saber quanto o HC tem a minha coluna contribuição, né? No nosso exemplo ali eram 10, né, vezes 100, então estaria aqui dentro, ok?
Depois, eu preciso saber qual é o comprimento do meu tubo de ventilação. Lembrando que o meu tubo de ventilação ele sobe, né? Então eu preciso saber até lá a cobertura qual é a altura. Então, vamos fazer um cálculo simples aqui, considerar 3 metros para cada pavimento. Então, 10 vezes 3, 30. Né? Vamos botar aí mais 5 metros de folga lá em cima para passar todo o telhado, enfim, deixar uma altura razoável. Tá ok? 35 metros. Então, eu trabalharia, né, nesse aqui do diâmetro de 75. Olha só, vou fazer esse exemplo aqui, novamente aqui para deixar bem claro. Então, 35 nosso comprimento. Opa, passei direto. Então, 35. Nosso tubo de queda é 100. Né? O HC nossa é 100, então estamos nessa linha. E a nossa altura da nossa coluna de ventilação é 35 metros. Então, aqui, ó, tá? O de 100 não há necessidade, porque ele, né, passa bem acima de 61. Então, nosso 35 está com bastante folga, então eu posso usar o diâmetro, né, nominal de 75 na coluna de ventilação. Ok? Ficou claro? Uma coisa é só voltar, revisar e vai ficar bem mais claro. Então, pessoal, era isso que eu tinha, né? Vou fazer um resumozinho aí do que nós vimos hoje. Uma aulinha mais curta aí para não complicar muito. Então, nosso ramal de descarga, diâmetro nominal mínimo é 40, sendo que eu preciso, como é que eu vou saber? Eu preciso pegar o aparelho. Cada aparelho tem uma tabelinha lá que indica então qual é o ramal de descarga dele. Vaso sanitário, por exemplo, 100, né? Nosso lavatório 40, pia de cozinha 50, e assim é mais ou menos isso que eu lembro na cabeça. Ramal de esgoto. Então, ramal de esgoto, pessoal, é somatória, né, de 2 ou mais aparelhos, ok? Daí é em função do somatório do HC, ok? Daí tem aquela tabelinha lá pequena. Tubo de queda, eu também tenho que pegar a somatória do HC dos ramais que ele está contribuindo, faço multiplicação de todos os pavimentos, e aí entro na tabelinha do tubo de queda para ver qual é o diâmetro nominal. Coletor predial. Então, o coletor predial é aquele que pega na horizontal, que está pegando o tubo de queda, ok? O tubo de queda veio, caminhou na horizontal. Então, eu vou pegar o HC do maior aparelho, tá? No caso, tem vaso sanitário. Vou pegar o maior HC deles e somar somente ele. No caso do banheiro, é 6 por causa do vaso sanitário, ok? Sendo que o diâmetro mínimo é 100. Para a cozinha, 50 se for até 2 pavimentos. Acima disso, no mínimo 75, tá? Por causa da gordura. E outro detalhe, o coletor predial, né, sempre vai conectar, pessoal, né, cuidado, tubo de queda vai ter uma curva brusca ali, então não use joelho de 90 graus em hipótese nenhuma, tá? Recomendável curva de 40, curva de 90 raio longo, tá? Ou a junção delas, tá, nas composições. Ventilação é em função do somatório do HC, né? Primeiro dimensiona o ramal de ventilação, depois a coluna, né? Sendo que é o somatório deles. Lembrando em consideração que a coluna de ventilação precisa saber qual é a altura dela total. Ok, pessoal? É isso aí. Espero que tenham gostado, né? Espero que curtem aí as aulas. Tá ok? É isso aí. Até a próxima.